E olha, Yuri, a gente agora sobre esse assunto, mais cedo a gente já trouxe isso, a gente conversou um tempão com a deputada Bia Kicis, que defendia o projeto, e agora a gente recebe no CNN 360 a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, para repercutir o avanço do projeto sobre o aborto na Câmara. Muito obrigada, eu te agradeço demais por a senhora ter dado uma pausa aí na correria do trabalho e ter vindo falar com a gente, deputada. Bom, eu quero que a senhora que tenha o tempo para falar, então vamos lá. Quais são os principais pontos críticos desse projeto, na sua opinião? Bom, boa tarde, Débora e Yuri, muito obrigada pelo convite, para poder participar junto a vocês aqui na CNN. Esse é um projeto que é o maior retrocesso nos direitos das mulheres em 100 anos, porque ele visa retroceder no direito ao aborto legal para as mulheres e meninas que são vítimas de estupro. E aqui eu destaco que são meninas, porque mais de 70% das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças e são adolescentes. Ele quer tornar aquela que está sentada no banco da vítima, na verdade, colocá-la no banco dos réus. E a pena que se propõe é de 20 anos, que inclusive é uma pena de prisão por 20 anos, que é maior do que a pena prevista para os próprios estupradores, que chega a 8 ou a somente 10 anos. Os que defendem esse projeto de lei, eles tentam criar uma estigmatização, uma caricatura, na verdade, do que são as 22 semanas. Eu queria explicar por que muitas vezes, ou algumas vezes, na verdade, os abortos são realizados em mais de 22 semanas. Primeiro, porque boa parte dos casos a gente está falando de crianças que nem sequer conseguem identificar que foram vítimas de estupro e que têm muita dificuldade de procurar ajuda, de denunciar, de acessar um serviço de aborto legal. Digo, inclusive, que identificam por ela que ela está grávida, porque nem sequer corpo de mulher ela tem. Então, às vezes, um familiar, um profissional de saúde. Infelizmente, todo esse trajeto, muitas vezes, demora mais do que 22 semanas. Mas tem também um segundo motivo. Há pouquíssimos serviços de aborto legal no Brasil. Para muitas mulheres acessar eles, na verdade, é uma verdadeira peregrinação pelo Brasil. Em São Paulo mesmo, o prefeito Ricardo Nunes fechou o serviço de aborto legal do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Então, as paulistas ou as paulistanas, elas precisam se deslocar para um outro estado para conseguir acessar esse serviço. Isso também leva tempo e muitas das vezes ultrapassa as 22 semanas. Mas eu quero aqui destacar que o fato de serem 22 semanas não muda o fato de ter sido um estupro que ocasionou a gestação. Então, o recado que os congressistas estão dando para a sociedade brasileira é: não basta a mulher ou a menina ter sido estuprada, não basta ela ter ficado grávida depois de ter sido estuprada, ela ainda pode ser presa por 20 anos se ela disser: não vou ter um filho de um estuprador. Isso é de uma crueldade, de uma misoginia, de um absurdo como eu acho que eu nunca vi no Congresso Nacional no que diz respeito aos direitos das mulheres. Deputada, deixa eu trazer a Jussara Soares para participar dessa entrevista também. Jussara. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, a gente viu esse texto, né? O PL, até a urgência dele aprovada numa votação relâmpago e simbólica, ou seja, não deu nem para ver como cada deputado votou. A gente fica observando agora um debate sobre quando o presidente Arthur Lira vai pautar esse texto em plenário. A sensação que fica é que a base do governo, os articuladores do governo, não tem muito se empenhado para barrar esse tipo de pauta. Eu queria saber a sua avaliação. Como que o governo tem agido diante dessas pautas apresentadas pela base, pela oposição e pela direita? Boa tarde, Jussara. Acho que você tem razão. Assim, o governo, inclusive, declarou algumas vezes, né, através do líder do governo no Congresso Nacional ou através do ministro Padilha, de que não entraria nessa discussão e de que não se trata de matéria de governo. Eu acho um equívoco bastante lamentável, porque a gente está falando de um tema que atinge milhões de mulheres e meninas brasileiras. Portanto, por esse motivo, a princípio, já seria um tema de governo. Mas também acredito que por um segundo tema o governo deveria se preocupar mais, porque isso vem dando mais ferramentas e mais poder
das lideranças de extrema-direita aqui no Congresso Nacional, que querem fazer disso o grande tema das eleições municipais, ainda que eu acho que é um absurdo, porque a gente tem que tratar dos problemas das nossas cidades, mas com isso eles vão crescendo e parece, às vezes, que é uma força hegemônica e uníssona na sociedade que quer perseguir as mulheres vítimas de estupro, sendo que não é verdade. Várias pesquisas realizadas nos últimos anos, eu vou citar uma do Datafolha, realizada no final de 2018, mostra que 59% da população brasileira é contra retroceder nos atuais casos permitidos por lei para o aborto. Tem uma outra pesquisa também do Instituto Patrícia Galvão, que mostra que 70% é a favor de que se aborte em caso de estupro. Então, o governo deveria, na verdade, se amparar nessa maioria da sociedade brasileira que está pensando em defender os direitos das mulheres, que está com as crianças brasileiras que são vítimas de estupro, e não acreditar que uma inação ou uma falta de opinião sobre o tema vai fortalecê-lo ou vai fortalecer minimamente a sociedade brasileira. Eu sei que eu sou uma das poucas vozes que pensa assim, que vai à tribuna, que dá a cara à tapa para falar sobre esse tema. Mas eu acho que temas tão graves para a sociedade brasileira, a gente perde quando a gente não os encara, quando não debate de frente com a profundidade que ele merece. A gente não tem nada a ganhar com o silêncio diante disso. Deputada, vou pegar do ponto que a senhora colocou, que é a questão do debate. Até toquei nesse assunto também com a deputada Bia Kicis. Estava lendo, inclusive, agora uma nota que a Comissão Arnes se posiciona contrária a esse projeto e começa na sua crítica, inclusive, ao fato de ter sido aprovada a urgência, de não se passar esse projeto por comissões, por audiências públicas. Por que a base do governo ou os partidos que são contra este projeto de lei nem sequer conseguiram travar a urgência dessa tramitação e deu esta impressão de que ele está na iminência de ir à pauta, embora a gente já tenha trazido essa informação de que da parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou essa votação da urgência, mas ainda há um tempo para que de fato vá ao plenário. Sim, eu acho que a votação, da forma como ela se deu, de forma completamente atropelada, sem transparência, nem sequer falar qual projeto de lei estava sendo votado, o presidente da Câmara fez, o Arthur Lira, e todos que estavam ali no plenário, seja trabalhadores da imprensa, assessoria dos partidos ou os parlamentares, todos não entenderam simplesmente o que estava acontecendo. Eu me lembro de ter ouvido um colega dizendo, por que ele anunciou 2 vezes o resultado da mesma matéria da delação, que era que tinha sido votada anteriormente? Então, essa confusão proposital foi para impedir que qualquer parlamentar, e aí individualmente qualquer parlamentar pode pedir para que a votação seja nominal quando se trata do regime de urgência. E por que um voto nominal é importante? Porque facilita para a sociedade brasileira identificar a posição de cada um. E considerando que ainda vai ser votado o mérito, dá mais condição de fazer a pressão, localizada, direcionada para quem precisa, para que se mude o voto, caso isso seja pautado a sua matéria, de seu conteúdo, de fato, no plenário da Câmara. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, como diz o ditado popular. O fato de ter sido uma votação sem transparência, assodada, quase uma pirraça na cara da sociedade brasileira, isso tem aumentado a indignação sobre o projeto, aumentado a curiosidade, porque ninguém quer esconder ou fazer de forma assim, sem transparência, algo que é obviamente bom, algo que obviamente a sociedade brasileira gosta. Ao contrário, as pessoas iam fazer questão de debater, de explicar, de ganhar destaque, em cima daquela matéria e não fingir que nada aconteceu. Acho que o tiro saiu pela culatra, na verdade está nos auxiliando em organizar mesmo, manifestações, contestações da sociedade civil, a repercussão na imprensa e tudo que nos auxilia a tentar alterar a correlação de forças para quando o mérito for votado. Deputada Sâmia Bonfim, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu posicionamento e até uma próxima aqui conosco. Um bom trabalho para a senhora, viu? E eu quero agradecer a Jussara Soares por ter viabilizado essa conversa também com a deputada Sâmia Bonfim.